foi proposto para a gente falar sobre ética nos púlpitos, né? E a gente pode pensar em púlpito como lugar arquitetônico que fica aqui à frente, né? Mas é claro, a gente tem a ver, o púlpito tem a ver com comunicação, mas ele tem uma manifestação simbólica muito forte, né? Muito forte. E o púlpito, ele é anterior a uma outra maquete que faz parte digamos, do mundo da religião. Então, quando eu estiver falando de púlpito, eu vou tomar o púlpito apenas como referencial de vários outros mecanismos, de várias outras manifestações, sejam culturais, sejam arquitetônicas, do papel do sacerdote. E aí o papel do sacerdote, da sacerdotisa, nem sempre é igual ao papel do Jesus Cristo de Nazaré. E se o nosso tema ético é sobre seguir o Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos falar muito mais sobre o conflito entre o papel do sacerdote e o Jesus Cristo de Nazaré, e não sobre a confluência. Não há uma confluência entre o sacerdote e o Jesus Cristo de Nazaré. Houve sempre tensão entre profeta e sacerdote, entre profeta e imperador, e houve sempre tensão entre sacerdote e Jesus Cristo de Nazaré. E aí vocês não precisam levar a sério o que eu vou dizer, né? Mas eu não consigo ver na missão do Jesus Cristo de Nazaré tarefas sacerdotais. Mesmo que o escritor da carta aos Hebreus, quando ele procura exaltar Jesus, ele quer exaltar Jesus e vai chamar Jesus de sacerdote, pode observar que ele termina apresentando Jesus como o cordeiro que morre e não como sacerdote que mata, né? Então é muito interessante. Mesmo o escritor da carta aos Hebreus, a vida de Jesus é tão contundente, a vida de Jesus é tão extraordinária, que o camarada elege um tipo de perfil social para descrever Jesus, e a vida de Jesus é tão extraordinária que ele finda quebrando o perfil que o cara elegeu, né? Então você vai ver na vida de Jesus, você não vai ver, ou pelo menos não encontra, mesmo a ceia e o batismo, você vai perceber que não são elementos da função sacerdotal da época. A função sacerdotal da época para a remissão de pecados era matar cordeiro. A história de levar o pessoal para batizar foi do João Batista, fora do templo, sem vestes sacerdotais e sem comer os pães asmos da propriação. Se vestia de pele de camelo e comia inseto com abdômen proteico. Mel silvestre é traduzido o inseto é traduzido por gafanhoto. Mas então assim, a ética sacerdotal, aí sim nós vamos tentar falar do sacerdote como profissão, como tarefa social, que tem seu papel, da mesma forma como treinador de futebol, como jogador de futebol. Desculpa colocar na mesma categoria profissional do médico, do engenheiro, mas é uma categoria antropológica, ela é uma categoria social pertinente, é tanto que sacerdote não tem só na cristandade. Você tem sacerdote no cristianismo, você tem papéis sacerdotais, mesmo que outros nomes no islamismo, você tem papéis sacerdotais em qualquer expressão religiosa, inclusive o que o Bourdieu vai chamar de mágicos da religião, quando às vezes não é uma religião formal, ele vai chamar desse agente religioso que é uma espécie de mágico da religião, que não deixa de ser o papel sacerdotal. Então, quando nós estamos falando de ética nos púlpitos, não é só no púlpito. A ética é de uma figura que no imaginário coletivo é a figura que representa Deus. Então, nesse sentido, é complicado você falar sobre isso, porque o próprio púlpito é colocado no lugar mais alto. E nem sempre é colocado no lugar mais alto para facilitar a comunicação. É colocado no lugar mais alto para indicar um tipo de poder. Então, o púlpito é colocado no lugar mais alto, sinaliza na arquitetura um tipo de poder. Em algumas comunidades, vocês sabem, se é uma comunidade patriarcal, o púlpito é o espaço onde a mulher não pode chegar. Onde a mulher não pode chegar. E só sobe ao púlpito em alguns lugares, onde aquele que é o detentor do púlpito indica ou orienta, porque sem ele dizer, não sobe ao púlpito, porque o púlpito no imaginário coletivo e na nossa percepção religiosa, o púlpito é o lugar sagrado, Isso no catolicismo é mais forte. Eu falar isso para um ambiente protestante não é muito agressivo, porque a gente faz do templo um espaço de multiuso, e graças a Deus que é assim. Dependendo da igreja, o templo é lugar de multiuso.
Eu conheci igrejas em São Paulo, do mundo batista, não vou citar não, assim, e é positivamente o que eu vou dizer. Que à noite tinha um culto, no sábado à tarde a turma tirava nas cadeiras e tal e fazia quadra de futebol de salão. E não é problema, porque é isso mesmo. Mas na religião isso não é possível. Na religião a casa é de Deus, né? Agora, o Deus que mora numa casa, mora também no oratório. O Deus que mora no oratório, mora no meu bolso. E o Deus que mora no meu bolso, eu posso tê-lo na mão. E o Deus que eu tenho na mão já não é mais Deus, é um Deus que eu controlo. Então nós não percebemos as implicações desse tipo de, digamos, de relação social religiosa, relação social e política. Então o sacerdote, ele usa o púlpito, mas no imaginário coletivo, ele usa o púlpito como espaço de poder. É tanto que às vezes nós vamos dizer, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Às vezes o cara nem tinha palavra de Deus, mas é púlpito, está de Bíblia aberta, é palavra de Deus, né? E nem tinha palavra de Deus, mas no imaginário coletivo é isso mesmo, ao ponto de você terminar o momento de louvor, frases bonitas, teologicamente corretas, mensagem, palavra de Deus na música, assim. Agora é o momento mais importante, como se o momento da música não fosse importante, como se as letras da música não fossem importantes. Claro que a gente vive uma época de banalização e vulgarização da letra, que é um fenômeno dessa nossa geração, não é um fenômeno só da igreja. Você não tem mais poesia, né? Você não tem mais construção bela, poética, profunda, né? Porque interessa o corpo, você vive um momento de idolatria do corpo, então não pode ser pocotó, meia hora, e a turma vai sapatear. Aí você chega no tempo aí, o rio, o pessoal passa 10 minutos no rio, não sai do rio e tal, e a turma vibra, né? E é legal porque a adrenalina vai para as pernas, a adrenalina vai para os braços, e aí você perde a capacidade de raciocínio, e aí em alguns lugares é exatamente depois desse cântico, assim, bem efusivo, bem empolgante, é legal pedir oferta que o pessoal dá aliança, fogão, dá tudo, porque não tem como raciocinar. Os neurônios foram, a adrenalina não ajuda no poder do raciocínio, né? Então, olhar para o púlpito não somente como púlpito, como um espaço arquitetônico, mas assim, eu estou querendo dizer que junto com o púlpito tem vários outros elementos mágicos da religião, né? Mágicos da religião. E aí envolve a arquitetura, né? Envolve a crença de que o sacerdote, quando ora por um objeto, ele agrega valor aos objetos. Isso é uma das coisas, no meu entendimento, para esse contexto de mercado religioso, é uma das coisas mais danosas da religião, é a crença de que se eu levantar esse copo com água agora aqui e orar por ele, eu vou conseguir no mínimo 10 reais. Está abençoado, né? Não, mas consegue. Porque eu acredito, né? Quando eu digo eu acredito, é a sociedade. Eu não acredito. A sociedade acredita que quando o sacerdote faz uma magia sobre o objeto, ela agrega valor ao objeto. Se é a religião do outro, ele agrega um valor que vai desgraçar você. É um despacho, né? E aí o despacho custou 300 reais. Aí na minha religião eu vou fazer também um despacho, né? Uma boa cumba, né? No outro é macumba, na minha é boa cumba. Aí eu faço uma boa cumba e aí a minha boa cumba vai acabar com a sua macumba, né? Porque do meu lado é bom, do outro lado é ruim. Então do outro lado é um despacho que desgraça a sua vida, do meu lado é uma coisa que vai melhorar a sua vida. Então, qual é a falta de ética desse negócio? Qual é o problema da ética disso? O problema da ética é que você não respeita o imaginário coletivo. E você não respeita essas compreensões que vão acontecendo no coletivo. E aí você manipula, você controla, você faz dinheiro, você faz mercado, você faz mil e uma coisa. Você exclui. Olha que coisa mais tremenda. Desculpa aí, eu sei que eu estou num ambiente evangélico, protestante e tal. Mas olha que coisa interessante. Eu agrego valor ao objeto. O objeto fica relevante, ele é mais poderoso do que as pessoas, aí eu uso o objeto como instrumento de disciplina. Aí no lugar do objeto, mesmo entendendo religiosamente, no ponto de vista da cristandade, o objeto deveria ser instrumento da graça. Claro que isso é uma compreensão religiosa. Eu acho que ela não é teológica, mas tudo bem. Essa é a minha percepção. Mesmo assim, ou seja, vamos analisar esse fundamento, entre aspas, teológico, a partir da religião. O objeto deveria ser instrumento da graça. No momento que ele é instrumento da punição, eu não percebo que eu estou faltando com ética.
porque eu estou trabalhando em cima de uma verdade, entre aspas, aliás, de uma repetição, de uma não verdade que passou a ser verdade. Foi tão repetido que passou a ser verdade. Quando eu olho na prática, e a gente está falando de seguir a Jesus, e aí, para seguir a Jesus, perceber esses princípios éticos e de espiritualidade, né? Quando eu olho para o Jesus de Nazaré, presumo que Jesus não está fazendo isso, especialmente na teologia de Lucas e na teologia de Paulo. Quando diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e... Diga bem forte essa frase. Tendo dado graças. Por semelhante modo, tomou também o cálice e... Ok? O que ele fez? Ele abençoou ou deu graça? Nesse trecho. Deu graça. Claro que é uma palavra complicada aí no grego, caris, né? Que serve para abençoar e dar graças, mas eu gosto quando Paulo e Lucas vão construindo essa teologia onde Jesus não está abençoando objetos, porque Jesus abençoa pessoas. E Jesus usa os objetos como instrumento pedagógico de comunicação, que é outra coisa totalmente diferente. Só como ilustração disso, você pega, por exemplo, a maneira como João descreve a ceia, é uma maneira muito interessante, porque João inclui, claro que a gente vai dizer que não fazia parte da celebração, mas vai dizer isso para o pessoal da Igreja de Deus que não faz parte da celebração, ou para alguns momentos católicos, que é também de lavar os pés dos seus discípulos. E aí todos os elementos passam a ser abençoados por conta do elemento religioso. E Jesus não está abençoando os elementos, Jesus está usando os elementos como instrumento pedagógico de comunicação. Então, por exemplo, Jesus quer falar e expressar com os objetos humildade, ele quer falar de humildade ou comunicar humildade, o que é que ele faz? Pega uma bacia, uma toalha, põe água na bacia e vai fazer terapia nos pés dos discípulos. Os pés exaustos, cansados, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Que é muito mais terapêutico, é muito mais uma tarefa terapêutica do que higiênica. É muito mais uma tarefa de comunhão, de amizade, do que simplesmente lavar os pés. Senhor, o Senhor vai lavar os pés ali. Observa os diálogos que vão surgindo quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Então isso é muito mais do que uma tarefa higiênica. É uma tarefa de amor, de misericórdia, sinal de humildade. Então Jesus está aproveitando, digamos, desse elemento que faz parte de uma liturgia judaica, e aí ele vai trabalhando em cima desses elementos para comunicar verdades profundas aos seus discípulos. E aí, nesse sentido, Jesus está gerando vida. Nesse sentido, Jesus está gerando a felicidade, o compromisso, o valor que está acima do esquema da religião. E se a ética trata da vida, se a ética trata da felicidade, se a ética trata da virtude ou desse valor de ser humano em plenitude, se a ética trata disso, Jesus está tratando de maneira ética a relação com seus discípulos, e não de maneira religiosa que discrimina, que pesa e que destrói. De tal forma que, e aí de novo me perdoou, né? De tal forma que Jesus diz, deixai vir minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Ou seja, a criança já está no ponto, quem não está no ponto é a gente. Examine-se o homem a si mesmo, a mulher a si mesmo, para ver se está como as crianças, e assim coma e beba. Então, mesmo compreendendo essa informação religiosa, por favor, não precisa fazer confusão na sua igreja, não toma isso como uma nova teologia que eu estou apresentando para você. Eu estou apenas tratando do tema da ética nos seguidores do Jesus Cristo de Nazaré e dizendo como, em muitas situações, o púlpito ou os elementos em torno dele, que é do nosso papel sacerdotal, pode estar sendo uma tarefa antiética na nossa relação com o espaço público ou com as pessoas. É tanto que aí os presbiterianos, como falo de calvinismo legal para os presbiterianos, vão me perdoar o de novo, né? Que aí sim, os presbiterianos seria difícil, porque no mundo batista a coisa é simples, no mundo da Assembleia de Deus é simples. Quem é batizado pode tomar ceia, e só pode tomar ceia se for batizado. No mundo presbiteriano, anglicano, luterano, batiza a criança, e por que ela é excluída? Essa é uma pergunta que eu lanço, depois você resolve lá, camarada, não vai me colocar em complicação. Mas assim, só para dizer para você o seguinte, o que é que eu estou querendo? Por favor, não toma isso como ilustração ou insinuação teológica da forma como os irmãos celebram a ceia. Eu estou querendo apenas colocar a ilustração de como púlpito, papel sacerdotal, tarefa sacerdotal pode gerar, às vezes,
um comportamento que não gerou, que não propiciou vida, felicidade, o valor da vida em nome do púlpito. Por isso que púlpito, não estou tomando o púlpito aqui só como espaço do discurso. Se bem que essa é uma outra questão e eu vou falar um pouco sobre isso, me referindo mais ao púlpito mesmo como espaço da comunicação. Mas eu queria primeiro trabalhar o púlpito como esse espaço de poder, que não inclui só o púlpito, que inclui vários outros elementos do nosso papel sacerdotal, E muitas vezes nesses papéis nós perdemos a noção da ética, da vida, do valor e da virtude, do valor e da virtude. Por que é importante, quem sabe, a gente fazer essa diferença, né? 3 agentes precisam, a religião existe por conta de 3 agentes. Só existe religião se você tiver sacerdote. Só existe religião se você tiver o devoto. E só existe religião se você tiver uma divindade. Sem esses 3 agentes você não tem religião. A religião depende de sacerdote, devoto e divindade. Por que eu coloquei nessa sequência sacerdote, devoto e divindade? Por que eu coloquei a divindade como último, né? Porque na religião a divindade não existe como personagem. Ela não existe como um personagem voluntário. A religião não propõe um personagem inteligente, né? A divindade na religião, ela é fruto das interações humanas, ela é fruto da imaginação, às vezes coletiva, ou ela é fruto de um poder a priori. Por exemplo, no Nabucodonosor, lá na Babilônia, né? Quando você vê na Babilônia, a estátua que o Nabucodonosor estabelece, a estátua de ouro que ele coloca, é somente a materialização da divindade. A crença no poder da monarquia e a crença no poder do império já estavam presentes. Quando ele criou a estátua de ouro, ele materializou a divindade, mas a idolatria já existia. Ou seja, há uma diferença entre idolatria materializada e idolatria invisível. Nas religiões tipo o catolicismo, que trabalha muito bem os símbolos, nas religiões afros, nas religiões nativas brasileiras, você vai perceber o ídolo pela materialização do ídolo. No protestantismo é mais complicado, porque o danado do ídolo é invisível, né? Você não vê o danado do ídolo porque ele é invisível, mas ela tem também uma expressão idolátrica, especialmente nesse contexto de mercado, onde o mercado começa a definir as coisas, e as bênçãos significa ter coisas, né? Jesus Cristo é só a varinha mágica, é só o agente para a mercantilização dos interesses dos clientes, e aí nesse caso você vai ter um tipo de religião idolátrica, né? Até porque a idolatria não é a idolatria à divindade, é a idolatria ao bem. A relação é mercantilista e você tem uma fé materialista. O Brasil passa nesse momento não por um problema de falta de fé. Nós não temos, o pessoal tem muita fé, inclusive, acredita em qualquer coisa. A questão é que ela é uma fé materialista. O Brasil passa por um processo de fé materialista que tem invadido os arraiais religiosos de um modo geral. Então veja bem, você tem devoto, sacerdote, devoto e divindade. No contexto brasileiro, eu chamo de empreendedor mágico da religião, em vez de sacerdote. Certo? Você tem uma espécie de empreendedor mágico da empresa religiosa. Em vez de devoto, eu chamo de cliente, porque na verdade o cara não é um devoto, ele é um cliente. E se pagar a conta, ele será bem-vindo. Se ele não pagar a conta, ele é excluído, né? Ele não precisa estar. Quem tem fé é quem paga bem a conta, é quem participa bem do mercado. É tanto que você vai perceber essas empresas religiosas, mesmo estando em bairros pobres, elas estão nas principais avenidas, geralmente na parada de ônibus, ou seja, no local onde você tem mais fluxo de pessoas passando, pessoas nas suas aflições, porque você não precisa nem da categoria religiosa, você não precisa de devoto, você precisa de clientes que paguem a conta. Então você tem o cliente, você tem o devoto, e a divindade passa a ser esse agente de mercado, né? Então a divindade, na verdade, é o agente do mercado. Você escuta o noticiário, o mercado amanheceu nervoso. Parece um ser humano, né? O mercado ficou nervoso, né? Olha que interessante, mercado nervoso, né? O mercado está aí, o mercado está nervoso, né? E o mercado é quem oferece a você a bênção. O mercado é quem diz que você é abençoado ou não. No momento de
crescimento econômico da Coreia, você encontrava livros traduzidos para o português, né, dizendo assim, peça bicicleta e peça vermelha, né? Se pedir o carro, diga a marca e não sei o que Deus vai dar a você, né? E lá acontecia muitos desses milagres, mas era milagre do mercado, né? Porque Deus não sabe, né, meu querido, a bicicleta que você precisa, Ele não sabe a cor, coitado, né? Deus não sabe o carro que você precisa, você tem que dizer, né? Porque se você não disser, Deus fica meio perdido. E aí, filho, o que é que você quer? Não estou sabendo, me desculpa, né? É uma relação extremamente idolátrica de uma divindade que não tem neurônio, que não tem inteligência, que não tem poder, que não tem, ok? E aí, veja bem, isso casa também com o contexto pós-moderno. Porque o contexto pós-moderno é um contexto em que você não acredita na divindade nem acredita na ciência. Isso é uma coisa mais séria ainda. Na Idade Média você acreditava na divindade. Na sociedade moderna você acreditava na ciência. A sociedade pós-moderna, ela nem acredita na divindade e não acredita na ciência. Ela acredita em si. Você decide. Você é dono, você é autônomo. Então, na sociedade pós-moderna, onde você é autônomo, você decide, você paga o prato e você define a comida. Mas não somente isso. Como você decide, você move Deus. Você decreta, você determina, e Deus no canto da parede obedece a você. Porque você é maior do que Deus. Porque a divindade tem olho, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não pisa. Então a divindade não tem neurônio. Se a divindade não tem neurônio, não tem inteligência, quem é que tem inteligência e neurônio? Os devotos, ou os clientes, e o agente mágico da religião. Então quem é que manda? O devoto e o sacerdote. A divindade não manda. Então você decreta, você determina, você diz o que você quer, porque você é quem manda. Se você conhece o Evangelho de Jesus, isso é antiético. Se você não conhece, não é antiético, porque você não tem o conhecimento da verdade, você simplesmente trabalha esse esquema. Então eu nem considero, digamos, debaixo de algum juízo, mesmo que a Bíblia diz que todo mundo vai ser julgado, eu acredito nisso, mas digamos assim, o cara é inocente. Algum desses caras eu acho que faz a coisa por inocência. Mas assim, se você sabe disso e pratica isso, se você não sabia e está sabendo a partir de agora, aí você pratica é antiético. Ou seja, se você usa o púlpito, ou seja, os elementos do seu esquema religioso para oprimir, para manipular, controlar, para destruir, para não libertar as pessoas para a vida, isso é antiético. Isso é antiético. Paulo fala de uma maneira muito contundente, não sobre esse tema, mas sobre o véu que está cegando as pessoas em 2 Coríntios 3, ali a partir do versículo 7, quando ele fala desse mistério da religião. Claro que o que ele vai chamar de ministério, aliás, o mistério gravado em pedras, ele está se referindo ao judaísmo, não é somente a experiência de Moisés, que ele diz tem um tipo de glória, que ele chama de glória de morte. Ele diz, se esse negócio tinha uma glória, muito mais glória será o ministério do Espírito da graça de Deus. E aí ele diz, interessante, eu não sei se isso aconteceu com você ou se acontecia com você, não sei se é por causa da minha... Eu fui formado em escola dominical de igreja evangélica e agradeço muito a Deus por isso. E eu lembro que na sala de escola dominical, quando a gente estudava as histórias do Moisés, isso ficou muito na minha cabeça, de tal forma que talvez me bloqueou a entender esse texto por algum tempo. Porque eu sempre entendia Moisés lá no monte, o pessoal colocando o véu, porque ninguém podia olhar para o Moisés que doía nos olhos. Paulo vai fazer uma nova hermenêutica desse mesmo texto. Ele vai dizer que Moisés colocava o véu, porque a glória já tinha passado, e ele não queria que o pessoal percebesse que a glória estava desvanecida. Aí ele diz, por isso nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória até a imagem do Senhor. É como se Moisés dissesse assim, gente, o pessoal está perdendo o encanto, né? E eu vou manter o véu, que é para o pessoal continuar encantado com esse negócio, né? É o que essas denominações, esses movimentos religiosos estão fazendo hoje, criando cada dia uma coisa nova para facilitar o encanto. E vai botando véu para você não enxergar, mais véu para você não enxergar, e amanhã outro véu, né? E vai colocando véu para você não enxergar.
Mas aí o texto diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo até a sua imagem. Isso é extraordinário, né? Então não significa que esse troço não tem uma glória. Ele tem uma glória. A maquete religiosa, ela tem glória, ela tem um fascínio, ela tem um encanto. E o pior é que ela confunde. E a ética é exatamente para isso. Qual é o papel da ética? A ética é tentar trabalhar a pergunta que traz a verdade mais próxima. E aí, se o nosso referencial é o Jesus Cristo de Nazaré, vai ser complicado para a gente, porque Jesus de Nazaré não era brincadeira não, gente. Jesus de Nazaré não brincava com as coisas. Entrada triunfal em Jerusalém, e o menino resolve vir de jegue. Ele deveria ter vindo numa carruagem para impressionar. Ele deveria ter aproveitado as roupagens. Aliás, o João Batista já vai fazer isso. Anás e Caifás, capítulo 3 de Lucas. Anás e Caifás, sumo sacerdote. Como é que pode? Sumo sacerdote era sempre um, agora é o sogro e o genro, financiado pelo Império Romano. E quem deveria ser sacerdote? O João Batista, porque o pai dele era que era sacerdote, o Zacarias. Mas é como se o João Batista dissesse: esse negócio está corrupto, eu não vou participar disso. Nem se veste como sacerdote, nem come o que era de direito do sacerdote, e vai fazer uma tarefa que não tem nada a ver com o templo. Nesse momento, a voz de Deus é voz no deserto, não é uma voz dentro do templo. Voz do que clama no deserto. E a voz do que clama no deserto não é a voz do João Batista, é a voz de Deus. Quem está clamando no deserto é Deus. A insinuação do narrador, no meu entendimento, é: Deus resolveu ir para o deserto, que Ele não quer estar se comprometendo com esse negócio. É igual a igreja que eu participo, assim, ela tem uma presença muito forte no Rio Grande do Norte e no Ceará, de tal maneira que todo conflito político, toda disputa política, digamos, da estrutura denominacional da instituição, acontece gravitando entre Ceará e Rio Grande do Norte. E eu me lembro que era uma época de eleição da diretoria, e aí eu fui chamado para uma reunião. Eu honestamente fui para a reunião, iria também se fosse outro tema. E aí, antes da reunião, o pessoal batendo papo, tá? Como é que a gente vai fazer? E eu percebi que era reunião, um dos itens era toda uma articulação de como que a turma do Ceará pegava um para vice-presidente lá do Rio Grande do Norte e tal, de tal maneira que os cargos principais ficassem com o pessoal do Ceará e pudesse, nessa disputa de poder, ter uma predominação do Ceará sobre o Rio Grande do Norte, né? E eu tinha muita coisa para fazer. Desculpa se isso pode parecer prepotência ou arrogância, mas eu realmente tinha muita coisa para fazer e fiquei meio sem jeito. Eu fico nesse negócio, fico e tal, é aquele conflito interior. Resolvi ficar, e quando a reunião foi começando, o líder que ia começando a reunião disse assim: Pastor Carlinhos, você poderia pedir a Jesus para participar da nossa reunião, abençoar a nossa reunião? Cara, eu sou doido não, cara, nem eu quero ficar nisso, eu vou chamar Jesus para esse negócio. Ou seja, nós às vezes fazemos as nossas coisas e citamos em nome de Jesus, e Jesus diz: me tira disso, meu filho, eu não estou nisso não, por favor. Às vezes eu vejo o pessoal em alguns momentos dizer: em nome de Jesus, ou não é o Jesus de Nazaré que eu conheço, ou se é o Jesus de Nazaré que eu conheço, ele deve estar do outro lado dizendo: por favor, me tira desse negócio que eu não estou nisso. Pode ser Bar Jesus também. Pode ser Bar Jesus, pode ser qualquer outro, né? Mercearia Jesus, Mercado Jesus, Bar Jesus. Então é uma questão ética. O que é que eu estou querendo chamar a atenção para você? Antes de falar, digamos, dessas ilustrações, o meu propósito foi chamar a atenção para você entender uma coisa que eu vou dizer de uma maneira muito secular. Para você entender o seu papel como papel profissional. Quando eu digo como papel profissional, não é para menosprezar o seu papel, é para dizer assim: leve a sério um papel que, tendo uma percepção profissional de quem olha do outro lado, você possa ser mais ético no seu papel profissional. E aí ela diz, porque a ética vai trabalhar isso, a ética vai trabalhar a ética médica, a ética do psicólogo, a ética do professor, do pedagogo, e a ética do sacerdote. E a ética do sacerdote. Agora, não confundir, quando eu estou dizendo que você tem um papel profissional e sacerdotal, com ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Aí sim, ser seguidor ou seguidora do Jesus Cristo de Nazaré não é mais a minha tarefa profissional. É a tarefa que eu posso exercer como médico, como agricultor,
pedreiro, arquiteto e como sacerdote, ou sacerdotisa, né? Então, nesse sentido, é importante você levar a sério o fato de que no imaginário coletivo você vive uma tensão entre ser seguidor de Jesus e o seu papel sacerdotal. É tanto que olha o que é que vai acontecer com você se você não se cuidar. A instituição religiosa vai exigir de você muito mais o gerenciamento do negócio religioso do que o cuidado com as pessoas. O que eu tenho encontrado de amigos, amigas, né, que estão na vocação pastoral, dizendo, não estou mais nem podendo cuidar das pessoas, porque a gente está numa época de construção e a exigência, seja conselho, presbitério, do ministério, é de que eu cuide disso. Aí você precisa, às vezes, ter o administrador do seu lado e você é o pastor. Tal é a demanda do negócio religioso. E aí, discernir, o meu propósito aqui é lhe ajudar, se eu puder, lhe animar a discernir entre esse papel que é legítimo. O papel sacerdotal não é legítimo, ele cumpre um papel social, gente. Por favor, ele cumpre um papel social importantíssimo. Da mesma forma como o golaço cumpre um papel social que a torcida vibra. E o que eu acho mais legal do papel social do futebol não é o gol, é a brincadeira na segunda-feira. Que aí você xinga o seu amigo, brinca com ele e tal, né? O cara já sai de casa, Sport Santa Cruz jogando e o Sport ganha. O cara do Santa Cruz já sabe a gozação. E é legal, porque é a chance que o amigo tem de fazer logo a gozação, brincar e continua vivo. E continua vivo. Então exerce, ele tem um papel social. O sacerdócio tem um papel social. Ele tem um papel social, se ele for bem exercido, mas ele pode também exercer um papel de enfermidade, dependendo de como ele exercer. Por isso que nesse caso, ser seguidor de Jesus Cristo vai fazer diferença como sacerdote, vai fazer a sua diferença como atleta, vai fazer a sua diferença como profissional liberal, seja como for, o referencial é ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. No meu entendimento, aí sim, aí vem então um ponto conflitante. É que no papel sacerdotal e seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, entre qualquer outra função ou outro papel, nós vamos ter mais conflitos. A situação será mais conflitante. E daí porque a ética do seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, na função sacerdotal, é muito complicada. Vou explicar por quê. Ontem nós falamos rapidamente sobre a hierarquia invertida. Imagina só, o que é que a religião espera do sacerdote do povo? Que o sacerdote seja maior e o povo seja menor. Que ele tenha a última palavra. No Evangelho, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Se eu sou o mestre e senhor, eu devo lavar os pés de vocês e vocês devem fazer assim uns com os outros. Olhando para essa hierarquia, você vai ter uma comunidade, você vai ter uma relação social, onde a comunidade espera do sacerdote uma atitude de poder, de dominação, de controle. E quem está perto do sacerdote vai querer ser amigo, às vezes não é porque é amigo não, é porque ele quer tirar parte desse poder, ou quer ser parte desse poder. Por isso que às vezes ele chega xingando uma senhora, xingando um jovem, falando de uma pessoa, porque junto com o sacerdote ele agrega o seu poder para pisar a pessoa. Então, na verdade, você tem um papel social que na ética do Evangelho precisa ser invertido. Se a arquitetura da igreja diz que você é o maior, e aquelas cadeiras que ficam, alguns lugares que você tem duas cadeiras de um lado, duas do outro, e tem uma cadeira central com um desenho todo, uma arte bonita, exatamente para dizer que senta ali quem tem mais poder. O que Jesus vai chamar de cadeira de Moisés, que tudo indica que ninguém encontra nem na história, nem no referencial que tinha essa cadeira de Moisés. Possivelmente Mateus está usando uma linguagem poética, uma linguagem analógica, para falar desse espaço de poder. Alguns querem a cadeira de Moisés, esse lugar, esse espaço de poder. É até 8h20, é isso? É 9h30. É 9h30. Eu vou parar um pouquinho antes para dar tempo. Tá? Ok, então, qual é o problema ético desse papel? Um dos problemas é gerar morte. Queria animar vocês, indo especificamente para o púlpito, a ter cuidado com a linguagem de violência. Eu nunca esqueço o dia que eu cheguei na igreja e um garotinho tinha mais ou menos 7, 8 anos. Aí eu bati assim na mão dele, querendo me comunicar legal com adolescente, com criança, aí bati na mão, aí bati assim, quando eu bati assim, aí ele, que é isso, pastor? Isso é violência, né? Eu disse, como assim violência?
O senhor parece que quer dar um murro, né? Nunca esqueci isso. Eu não percebi que na brincadeirinha de cumprimentar o garoto, eu estava sinalizando no imaginário dele um gesto de violência. Depois, trabalhei com algumas organizações não governamentais na periferia de Fortaleza, aí vi a garotada chegando, os garotos assim de 16, 15 anos, são rapazes lá em Fortaleza que a gente se envolve, assim, tentando minimizar o índice de violência onde eles estão envolvidos, né? Aí eu vi, quando eles chegaram, aí eu disse, cara, isso aqui significa o quê? Para nós aqui estamos juntos para qualquer porrada. Caramba, eu não percebi que o pastor estava dizendo para o meninozinho, menino, estamos juntos para qualquer porrada. Então, quantas vezes nós usamos uma linguagem de violência nos gestos, no jeito de falar, no púlpito, né? na música. Peguei meus inimigos e os atravessei. O pessoal cantando, peguei. Imagina só, a igreja todinha com espada na mão, atravessando a barriga do inimigo, né? Vendo as vísceras cair. Né? Posso pisar na tropa e saltar a muralha. É uma letra legal para a gente cantar nos presídios, né? Que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Então, eu vivi em Angola 3 anos. Eu fui quando aconteceu o Acordo de Paz em 1991, eu estava no país, fiquei o ano todo de 92. Aí, por causa do Acordo de Paz, era aberto agora para que as religiões se manifestassem. No domingo de manhã, eu fui assim, avisado mais ou menos um mês, né, de um grupo brasileiro que ia cantar pela primeira vez esse teatro, ia se abrir para uma manifestação religiosa. E eram as igrejas evangélicas de Angola, tinham conseguido o principal teatro de Luanda, capital de Angola, para que essa... Aí eu fiquei muito feliz que era um grupo brasileiro, nem vou dizer qual era o grupo, nem de onde era. Angola estava vivendo naquele momento a paz de 30 anos de guerra. Ninguém queria mais nem saber de guerra. Naquele momento era um momento que a ONU estava gerenciando, acompanhando a eleição entre o Savimbi e o Eduardo dos Santos. A equipe que foi fazer o marketing do Eduardo dos Santos era uma equipe da Bahia, que foi a mesma equipe que trabalhou para a campanha do Collor no Brasil. E aí foi interessante que eu acho que essa equipe teve mais discernimento do que o grupo de louvor, o grupo que foi apresentar, que era o grupo brasileiro. Porque o que é que a equipe falou? Eduardo, fala de maneira calma, usa um discurso assim tranquilo, porque esse pessoal está cansado de agressão, esse pessoal está cansado de fala de guerrilheiro. Savimbi estava na eleição lá em cima, na pesquisa, e o cara caiu, Eduardo dos Santos subiu, falando com calma, tranquilo, nós queremos paz, não sei o que, tá. Aí eu vou domingo de manhã, país em guerra, pessoal querendo sair dessa confusão toda. Primeira música, sem exagero, não estou exagerando. Primeira música, todo mundo foi cantar. Homem de guerra, Jeová. Meu Deus do céu, falta de discernimento. Esse pessoal já não quer mais guerra, todo mundo vai cantar aqui que Jeová é homem de guerra. Em vez de falar do príncipe da paz, Senhor maravilhoso, príncipe da paz. Ou seja, a ética é o discernimento para buscar no seu contexto uma resposta, entre aspas, normativa que possa tornar o outro mais humano e possa destruir a sua desumanidade. Se o que é desumano é a presença da violência, se o que é desumano é a guerra que dizima a vida, a nossa mensagem é a mensagem que anima para a vida. Por exemplo, acho que não seria ético, João escrevendo, imagina João no púlpito, lá na igreja de Laodiceia, igreja de classe média alta. Vocês não tinham etnia, vocês não tinham história, vocês não tinham economia, vocês não tinham nada. Vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não, João escreve isso para o pessoal. Aliás, Pedro, quando escreve isso, escreve para o pessoal da Bitínia, da Capadócia, da Ásia Menor, gente pobre, gente que não tinha história. Vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham história, vocês que não tinham ninguém, vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque a pedagogia do Evangelho não é generalizar, a pedagogia do Evangelho é para esse que está arrebentado, ele tenta trabalhar a autoestima. Para a igreja de Laodiceia, vocês que acham que são ricos, que estão com a vida resolvida, que têm tudo, vocês não sabem, vocês são pobres, miseráveis, cegos e idosos.
Imagina chegar para esse pessoal que já acha que é rico, que já acha que tem tudo, que já acha que é bom, e ainda diz que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Esse pessoal vai para as nuvens. E a ideologia da prosperidade, né, e outras ideologias que estão aí presentes, vão ser fermentadas de maneira muito interessante. Quando eu digo assim ideologia, é porque teologia só tem fundamento válido, ou pelo menos assim, critério válido, quando tem um respaldo do Evangelho. Quando eu digo do Evangelho, estou me referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Os reformadores vão dizer isso. Leia o verbo que se fez livro, olhando o verbo que se fez carne. E o que eles vão chamar de olhar o verbo que se fez carne é olhar para a vida do Jesus Cristo de Nazaré, aí em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não dá para você construir nenhum fundamento sobre prosperidade nos 4 evangelhos. Dá para você construir sobre bem-aventurança, mas não sobre prosperidade. Você pode pegar alguns textos isolados do Antigo Testamento, Jó, Abraão, e construir alguma ideologia sobre prosperidade. Não dá para construir, por exemplo, ideologia de prosperidade com o coitado do Jeremias. Só vivia nos escombros de Jerusalém. Até as visões de Jeremias é um pedaço é uma vara de amendoeira, é um oleiro trabalhando com argila, é uma panela com o bico que vem do norte, é tudo assim, né? Não tem nenhuma. É um jarro um vaso de barro que ele lá no meio da feira quebra no chão e vai caco para tudo que é lado, né? Nem trono Jeremias conseguia ver, coitado, né? Isaías não, ainda vê um alto e sublime trono, né? Jeremias é esse profeta que só dá para chorar e lamentar. Só dá para chorar e lamentar. Jeremias teria muita dificuldade de viver no nosso contexto religioso brasileiro, né? Ai, coitado. Aliás, Jeremias viveria pouco nesse contexto. Por isso que eu acho que eu não sigo a Jesus direito, porque eu ainda estou vivo. Se eu seguisse a Jesus direito nesse contexto de violência, corrupção e de mercado da religião, eu acho que eu... Imagina Jesus, só porque os caras estavam vendendo um negocinho lá no pátio do templo, Jesus pegou lá e quebrou as mesas. Imagina Jesus entrando nessas empresas religiosas aí, quebrando tudo, ia preso ligeiro, né? Ia eliminar Jesus muito ligeiro. Mas assim, só para dizer para você o seguinte: o Jesus Cristo de Nazaré nos propõe uma espiritualidade e uma ética que rompe, inclusive, com o modelo sacerdotal mais clássico. Eu não estou falando nem somente desses modelos digamos, dessas empresas religiosas. E, por favor, não estou desconsiderando o nosso papel sacerdotal. É só dizendo o seguinte: cuidado para não ser mais sacerdote do que seguidor de Jesus. Cuidado para não atender apenas às exigências do imaginário coletivo que estão presentes na arquitetura, na linguagem, nos símbolos, nas roupas dos nossos contextos. É tão interessante isso. Por exemplo, vestido chique e caro das mulheres é luxo e vaidade. O nosso paletó, que é a roupa mais cara, é reverência. Dá para perceber como é legal? Né? Então, ou seja, o sacerdote, usando a roupa mais cara do cenário religioso, ele se apresenta como gente que tem reverência. Mas a mulher que compra um vestido caro e tal, não sei o que, ela é vaidosa. Ela é vaidosa. Eu não. Eu sou reverente. Eu não sou vaidoso, né? E isso é tão interessante porque quando a gente não percebe que isso está presente na cultura da religião. O sacerdote, ele precisa de uma roupa diferente, ele precisa de uma vestimenta diferente. Em alguns casos, um quepe, um ornamento, né, que tem certo significado para a nossa leitura da ambiência religiosa, né? E o Jesus de Nazaré não. O Jesus de Nazaré, ele é tão igual aos discípulos que na noite que ele é traído e vai ser preso, o Judas tem que dar um beijo nele para o pessoal identificar e não pegar o cara errado, né? Tem que dar um beijo, porque senão podem pegar o rapaz errado. Seria simples, né? No nosso contexto, pega o de paletó, né? Seria simples. Então tem que dar. Isso tem a ver com a ética. A partir de agora tem. Se você assumir isso, né? Digamos que eu esteja correto, digamos que isso tenha algum fundamento, e aí você tendo conhecimento disso, isso passa a ser um problema ético. Porque a ética, ela tem uma manifestação na nossa convivência política, social, cultural, mas ela parte de uma moral interna. Por isso que é complicado para nós ser seguidor de Jesus de Nazaré, porque a moral interna passa a ser uma imposição. Claro que é uma imposição prazerosa, mas para além da média. Aí Jesus vai dizer:
foi dito aos antigos: amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: orem pelos seus opositores, abençoe os seus amigos, os seus opositores, orem por eles e tal. Pelo que vai acontecer com ele, não, para que você seja reconhecido como pai, como filho. Olha que coisa interessante. Jesus manda orar, não é pelo que vai acontecer com o cara. Jesus diz para você orar para que você seja visto como filho do Pai Celestial, filha do Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Se você tinha dificuldade de orar pelo seu opositor, de orar pela pessoa que você tem raiva, que você não gosta, aprenda a orar não por causa da pessoa, aprenda a orar pelo menos por causa de você. E Jesus deixa muito claro, para que você seja percebido, percebida, vista como filho, filha do Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. A nossa... Pois tu ajeita aí, viu, cara? A nossa dificuldade, né, é maior, né? Porque na nossa vida particular seria mais ou menos o seguinte: não, o cara é outro, eu não tenho nada a ver com ele, não vou matá-lo, então não estou cometendo pecado nenhum. No Evangelho não, é ora por ele, interceda por ele. Olha como é interessante, né? Dificilmente eu prego sobre isso sem me lembrar do Jesus de Nazaré e a sua atitude com Judas. Olha o que é que acontece com Jesus de Nazaré. Jesus foi vendido pelo Judas, vocês lembram por quantas moedas? 30. E aí eu sempre imagino que Jesus ficou chateado não foi ter sido vendido. Foi Judas, camarada, só 30, rapaz, que preço, né? Só podia ter dado um precinho melhor, cara, não sou melhor do que 30, não. É claro que para o Judas e para o pessoal que matou, a questão era só uma questão do símbolo, do peso de consciência, né? A ideia dos caras que pagaram Judas é assim: nós não somos culpados não, inclusive já pagamos, a história de já paguei a pena. Então os caras matam Jesus e se sentem tranquilos porque já pagaram, né? Tipo o cara que manda o outro matar. Quem contrata um pistoleiro, né? Ele fica aparentemente tranquilo, imagina, porque a pergunta do cara que contrata o pistoleiro não é quem o pistoleiro matou, é se eu paguei o pistoleiro. Não, já te paguei, cara, o que você quer mais? Então por isso que então já paguei você, Judas, não tem mais problema, o seu problema aí. Bem, mas aí Jesus foi vendido por 30 moedas. E o Judas veio para ser, claro que a negociação ele já tinha feito, né? Tudo indica. Depois era só questão de anunciar o que ele ia fazer em tempos de entrega. E Jesus faz algo extraordinário na cultura judaica. Só pode molhar o pão no rio do outro, ou só podia, na cultura judaica, quem tinha muita intimidade. Capítulo 2 de Ruth, quando o Boaz manda um recado para Ruth. A menina está sendo discriminada pelas mulheres judias, e o Boaz manda um recado: digam a Ruth que amanhã pela manhã ela pode vir à mesa e molhar o seu pão no meu vinho. O que é que o Boaz está dizendo? Digam a Ruth para não se sentir discriminada. Digam a Ruth para não se sentir excluída. Eu gosto muito de tomar o meu cafezinho com leite, ou o meu café, mergulhando o pão assim no café com leite. Hoje eu estava ali, aquele pãozinho gostoso, dava uma mergulhadinha, eu faço assim. Às vezes eu já não tenho mais café, ou meu café com leite, e se a Dinha, minha esposa, está perto de mim, aí eu pego o meu pão e mergulho na xícara e tal, né? É íntimo, né? Então assim, na verdade, quando você só tira um pedaço de carne do prato do outro, se você tem intimidade. Então, na verdade, a narrativa dá a impressão que Jesus está denunciando Judas. Eu penso que não. Eu penso que na simbologia anterior à narrativa, Jesus está dizendo quem ele, Jesus, é. O que Jesus está dizendo é: Judas, a despeito de você me ter traído, o meu copo continua aberto para você molhar o seu pão. Cara, ainda é possível a gente comer tapioca e um cafezinho na cozinha lá de casa, a despeito de você. Nós podemos ainda tomar chimarrão na mesma cuia. O que Jesus está dizendo para Judas é mais ou menos assim: você me fez um grande mal, mas a minha ética não permite que eu faça o mal contra você. Você me fez um grande mal, mas a minha ética não me permite eu ficar igual a você. Eu vou sofrer as consequências do mal que você me fez, mas eu vou ser diferente de você, Judas. Eu vou continuar sendo o Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesse sentido, mesmo nessa ocasião, Jesus continua usando os objetos e os símbolos como instrumento pedagógico de comunicação.
no caso da água na bacia e a toalha, para falar de humildade. No caso do Judas, para dizer ao Judas que Jesus continua sendo mesmo amoroso, misericordioso, bondoso e anunciando quem ele, Jesus, é. No caso do Pedro, quando ele lava os pés do Pedro, quem sabe, já consolando Pedro pelo que ia acontecer posteriormente, né? A sua negação. Né? E ele diz, depois você vai entender, Pedro. Você vai entender porque é que eu estou fazendo isso. Você vai entender. Que eu desconfio que o Pedro só entendeu depois que Jesus se encontrou com ele, depois daquela pesca maravilhosa, que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Para mim ali está o fechamento do lavar dos pés, da negação, e desse momento agora, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, porque esse conjunto de experiências deu a você a condição de perceber o quanto você é limitado, e você percebendo o quanto você é limitado, você vai conseguir acompanhar e pastorear pessoas também limitadas. Você não é o especial, Pedro, você é limitado. Então essa ética do Evangelho que nos chama para uma relação para além das regras da sociedade. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, os maiores serão menores, os menores serão maiores, né? Não a linguagem de violência, meu querido e minha querida. Não a linguagem de violência. Não a música de violência. Não aos instrumentos de violência. Não aos instrumentos de violência. A ética recomenda uma valorização da vida e das pessoas. Vamos voltar, só uma ilustração de ontem, sobre as normas e as leis naturais, né? Se a ética propõe vida e o cuidado com as pessoas, se a norma manda que a menina que engravidou precocemente seja jogada para fora da família ou para fora da comunidade, a ética da vida manda você acolher a menina. Porque ela pode ter quebrado uma norma, mas não quebrou uma lei natural, que a menina, estando com saúde no seu período fértil, tendo relação sexual com o menino normal, com saúde, ela vai engravidar. Cumpriu-se um princípio natural. E aí, em nome da norma, nós sacrificamos a vida. O pai, às vezes, não é nem por causa do problema com a menina, é por causa da imagem dele diante da comunidade. E a igreja, porque o que é que a outra igreja vai dizer da gente se a gente acolhe pecadores? Uma vez o líder da nossa comunidade, o mais pecador da minha, o pastor mesmo é o mais pecador, mas aí o líder da comunidade chegou para mim, o pessoal estava dizendo que é cheio de pecadores. Cara, que elogio, ele é arrasado. Cara, que elogio, camarada. Que coisa maravilhosa. Eu não sabia que era assim que o pessoal nos percebia, uma igreja cheia de pecadores e pecadoras. Que legal. Que legal. Aí, para animá-lo com o texto bíblico, eu disse, tem aquele texto que diz que o cara está orando, Senhor, o Senhor sabe que eu sou bom, que eu faço tudo, que eu entrego o dízimo, até da raiz do endro e do coentro, não sei o que e tal. Né? Aí diz que o outro baixa a cabeça, Senhor, eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça, ser propício a mim, pecador. E Jesus pergunta, qual dos dois que vocês acham que Deus ouviu e recebeu? E eu pergunto a vocês, qual dos dois que a religião recebe? Então essa ética do Evangelho, né, que tem a ver com o púlpito, com os nossos papéis sacerdotais, com todas as nossas relações, eu queria animar que nós revisássemos essa ética. Se você tem consciência que o objeto não fica com o valor agregado, aliás, essa ideia religiosa de que você agrega valor ao objeto é um prato cheio para o charlatão, né? O cara pega 1 quilo de sal que custa aí entre 75 centavos a R$1, dependendo da região do Nordeste, por exemplo, se é Mossoró, deve ser na faixa de 75 centavos, porque não precisa ser transportado. No Recife deve ser igual a Fortaleza, R$1. O cara pega um saco de 1 quilo de sal, então vou colocar só 1 quilo, né? Que o comerciante paga imposto, põe capital de risco, aí o cara da empresa religiosa, o empreendedor religioso, ele põe pacotinhos de 50 gramas, faz um piripaque espiritual sobre os pacotinhos, e se alguém colocar R$1, ele diz que a pessoa tinha uma fé muito pequena. Ou seja, sem capital de risco e sem pagar imposto, no empreendimento religioso, o cara pode fazer no mínimo, 10 a 20 reais com 1 quilo de sal. O que é desgraçado desse negócio assim comigo, é que eu sei fazer isso, gente. E acho que tem um jeito carismático que faria bem.
Com essa cara de Frei Damião, seria mais legal. Eu não tenho coragem. Eu, pela graça do Espírito, tenho temor a Deus e respeito as pessoas. Mas eu sou de vertente pentecostal. Quem está falando aqui não é ninguém de igreja histórica, não. Eu sou um cara de vertente pentecostal. Mas eu sou aquele tipo de pentecostal que eu vejo o cara espírito de demônio e fico olhando. O demônio está em quem caiu ou quem derrubou. Porque se o demônio veio para matar, roubar e destruir, aí eu vejo o cara humilhando a pessoa, manipulando a pessoa, explorando aquele cenário para pegar dinheiro. Aí eu digo, então, o demônio, se você quiser entender como entidade, ou demônio como conjuntura desse espaço cultural religioso, seja como você queira entender demônio, aí eu fico olhando e digo, quem está com demônio, meu Deus do céu? Dá vontade de ir no cara que está em pé e sai, demônio! A questão ética do Evangelho complica a vida da gente. Porque aí o Salomão vive a vida toda legal, e aí quando o Salomão chega no final da vida, achando que é o cara, todo mundo achando que o Salomão é a pessoa mais especial, aí Jesus diz, Salomão não acrescentou um palmo à sua vida. Então tem aspectos na vida do Salomão que Jesus diz, ele fez, gastou tempo e energia, mas não agregava nenhuma dimensão à vida e à existência. Deus abençoe a todos e a todas, e a gente continua, que eu quero terminar o meu tempo agora.